Agora nós vamos ouvir mais uma participação aqui no Portal de Notícias do Rio Grande do Norte. Nós estamos falando de Márcio, que é do Sindipetro, e vamos chamar justamente uma colega sua do Sindipetro, a diretora Fátima Viana, conhecida como Fafá Viana, que fala sobre o desinvestimento da Petrobras aqui no estado do Rio Grande do Norte. A saída da Petrobras dos campos maduros, dos campos terrestres, e a substituição da Petrobras por empresas menores, ela responde à empregabilidade, ela responde à geração de impostos no Rio Grande do Norte, a favor dos royalties para os municípios, para o estado, para a arrecadação pública, ela responde à questão da quantidade de barris que são subtraídos do subsolo, que são tirados do subsolo. Bom, a palavra, quem sabe muito sobre isso, é Fátima Viana. A palavra é sua, Fátima Viana. Olá, Pinto Júnior, é um prazer conversar com você. E é muito importante esse tema, não só para os trabalhadores, mas para todos os norte-riograndenses. A Petrobras já foi responsável aqui, já respondeu por 42% da atividade de transformação. Para a gente ter uma ideia, em 2011, o volume de investimento da Petrobras no nosso estado era de 1,9 bilhões. Esse volume, ele caiu, ele foi reduzido para uma cifra da ordem de 600 milhões. Só essa queda do investimento, ela já teve um impacto violento e negativo na economia do Rio Grande do Norte. Isso foi responsável pela queda da produção de óleo no nosso estado, que vem caindo vertiginosamente, porque a atividade de petróleo ela requer investimento permanente para a recuperação e ampliação da produção. É próprio dessa atividade esse investimento, é um volume considerável. A saída da Petrobras dos campos terrestres, a compra desses campos por pequenas empresas, não vai garantir esse volume de investimento, até porque essas empresas não têm esse grau de capacidade financeira. A prova é tanto que os investimentos feitos pelo setor privado aqui conseguiu dobrar a produção de 1.000 para 2.000 barris. Mas a produção da Petrobras no estado já foi de 56.000 barris dia. Então isso é para a gente verificar como mesmo a chegada dessas empresas não compensa e não é suficiente para recuperar o volume de investimento que a Petrobras fez e tem capacidade de fazer. Além do volume de investimento, nós ainda corremos um outro risco. É que essa atividade que poderia ter uma previsão de 15 anos, ela pode se encerrar em 5 anos, com a capacidade de investimento dessas empresas e até o formato, a forma como elas exploram e produzem nesses campos. Para a gente também ter uma dimensão, o Rio Grande do Norte já perdeu com esse movimento de saída da Petrobras, de redução de investimento e de saída de grande parte dos campos de petróleo no estado. O estado já perdeu mais de 10.000 postos de serviço na área do setor petróleo. Se nós formos olhar o volume de arrecadação que o estado deixou de fazer em função dessa redução da produção e da saída da empresa de onde sempre atuou desde os anos 70, é catastrófico para a economia do Rio Grande do Norte. É preciso interromper esse processo. É possível ter empresas privadas no setor, é possível criar um polo de pequenas empresas na área produtiva de petróleo, sim, mas precisa do investimento da Petrobras, precisa da presença da Petrobras
para que o volume de investimento da Petrobras ele repercuta e permita, inclusive, o crescimento dessas empresas. Não é o que está ocorrendo. A Petrobras apenas está transferindo ativos da nação, ativos da sociedade brasileira, que ela não é dona, ela apenas tem a concessão, está transferindo os ativos para empresas privadas. Nós consideramos que isso é um crime de lesa pátria. Não existe mais monopólio estatal do petróleo no Brasil. As empresas podem participar dos leilões, as empresas podem disputar e investir. Por que não fazem isso? Porque não tem a capacidade, a estruturação necessária para o volume de investimento que essa atividade requer. Então, por isso, a política do governo Bolsonaro com relação ao setor petróleo é uma política de lesa pátria que tem por objetivo não apenas privatizar, mas o objetivo principal, e já está bastante acelerado, é a desintegração do setor de petróleo e gás. E o prejuízo na economia, ele está sendo sentido em todos os estados do Nordeste, inclusive aqui no Rio Grande do Norte.